Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje sobre a reforma política. Reformar a política para reformar o Brasil, com o professor José Antônio Moroni e Daniel Lima, que é coordenador da Comissão Fé e Política do CNLB Regional Sul 1 e trabalha há mais de 10 anos na plataforma dos movimentos sociais. Quero comunicar a todos que o nosso palestrante ainda não se faz presente, mas está a caminho. E em respeito a vocês, nós estamos fazendo a abertura oficial desse evento. Mas ele, mais uns 15, 20 minutos, deve estar já no recinto. Esta palestra faz parte da iniciativa do Grupo Cidadania Assis e Região, que é um grupo de cidadãos e cidadãs sem coloração de qualquer natureza, apenas identificado com lutas comuns em busca do bem comum de toda esta grande comunidade regional. O grupo reuniu-se pela primeira vez em 25 de junho deste ano na cidade de Assis e vem se encontrando periodicamente para discutir a promoção deste evento e sobre a reforma política. Gostaria de convidar nesse instante para compor a mesa das autoridades, Dom José Benedito Simão, bispo titular da Diocese de Assis. Por gentileza. Convido ainda para a composição da mesa Dr. Carlos Pinheiro, presidente da 27ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Assis, ou seu representante. Convido para a composição da mesa o senhor José Aparecido dos Santos, coordenador do Grupo Cidadania Assis e Região. Queremos fazer um agradecimento especial a todos vocês que saíram de casa, se deslocaram para esse evento, que é de muito grande importância e no momento tão especial em que o Brasil está passando, momento em que se faz necessário uma reforma. Queremos agradecer aqui o senhor Cristiano Santilli, vereador do PTB, Adriano Romagnoli, também vereador do PTB, o senhor Hélio Paiva Matos, presidente do Sindicato dos Bancários, o senhor Nilson Silva, coordenador da POSP Regional de Assis, Wagner Campos, presidente do Sincomércio. Agradecemos à Associação Comercial e Industrial de Assis, na pessoa do seu presidente, João Antônio Binato, Sindicato dos Servidores Municipais de Assis e Região, na presidência do senhor Paulo César Tito, e gostaríamos também de agradecer o Sindicato dos Bancários, a POSP e a Diretoria Regional de Ensino de Assis. Neste momento, abrimos a palavra aos membros da mesa por 3 minutos para cada participante, iniciando com o Dom Simão. Boa noite a todos, irmãos, irmãs, autoridades aqui presentes, homens e mulheres, irmãos dos diversos segmentos da sociedade civil. Meus cumprimentos aos irmãos padres que aqui se encontram presentes e aos tantos fiéis de nossas comunidades cristãs, da Igreja Católica, também de outras confissões evangélicas, enfim, o grupo Cidadania é um grupo, de fato, bem heterogêneo. Assim é que se compôs o grupo. E, claro, assim ele deve continuar e cada vez mais ir
adquirindo elasticidade. Acredito que mais segmentos devem fazer parte deste grande mutirão, que começou com esse pequeno grupo e que deve, de fato, crescer. E para isso é preciso que sejamos muito abertos, muito tolerantes e que consigamos viver com as diferenças, para que a gente, de fato, persiga uma ordem econômica, social, de maneira participativa. Bem, nós, representando a igreja, claro, cristã católica, como bispo, eu tenho que representar a igreja e defender a igreja, claro. Então, o que nós pensamos disso tudo? Nós pensamos que o momento é exigente. A igreja, ela sempre teve uma preocupação com a ordem democrática. A igreja que, segundo os documentos da igreja, ela é perita em humanidade, devido aos tantos regimes que ela já passou e superou, aos tantos sistemas, desde o Império Romano, passando por toda e longa Idade Média, não é isso? Que a igreja teve assim uma participação muito ou totalmente ligada com o poder civil, passando pela idade moderna e contemporânea, o tempo de hoje. Então a igreja, ela tem assim um cabedal muito grande, tem uma bagagem de experiência no campo social bem relevante. Bem, o que nós queremos neste tempo atual? Nós queremos chamar a atenção aos cristãos quanto à sua importância na vida política, em nível internacional, nacional, estadual, municipal. Nos preocupa muito nação ou nações como a nossa. O Brasil é um país constituído de diversas nações, não é isso? Um povo que, na grande maioria, é religioso. Católicos, evangélicos, judeus, islâmicos, de várias confissões. E todas as confissões têm a sua verdade. E a base das confissões religiosas é o bem comum, é a vida. O próprio Islã, o próprio Alcorão, não é um livro da desordem, não é um livro da violência, é um livro de paz, como a Bíblia, se nós a interpretarmos bem. A própria Bíblia, ela pode também servir como fundamentalismo para seitas radicais. O Antigo Testamento é, de fato, livros de guerra. No Antigo Testamento, na Bíblia, a gente vê ali o povo de Israel. E esse povo continua brigando até hoje, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os fundamentalismos religiosos. Enfim, as religiões, no seu todo, elas defendem a paz. Apesar de alguns grupos radicais, mas as religiões defendem a paz. A nossa preocupação como cristãos e católicos e cristãos de outras confissões é que nós devemos fazer mais pela sociedade civil. A preocupação da igreja em se lançar neste grande mutirão em busca de uma reforma política é um pedido para que os cristãos do tempo atual se comprometam mais com a política da sua nação. E claro, e toda aquela preocupação que bem a gente sabe que nós devemos resgatar a expressão política. Na concepção do povo em geral, política é coisa suja. Política é coisa que não presta. O político em si mesmo já é um corrupto. Então, quer dizer, esta mentalidade
um tanto generalizada, é muito perigosa para a nação brasileira, para a conquista sempre maior do Estado de Direito que nós desejamos, para um Estado democrático, soberano, um Estado democrático livre e participativo. E nem sempre política foi pensada dessa maneira, e a origem da política não está nessa maneira de conceber. O velho amigo Aristóteles já pensava a política como uma ação de participação na cidade. Política vem de polis, que é cidade em grego, polis, né? Quando a gente fala grupo de cidadania, é grupo de políticos, certamente. Mas falar grupo político já vai afastar tanta gente, porque não entende o que é, de fato, política. Então, a política é a maneira de se exercer a função na sociedade para que bem possamos conviver, levando-se em conta que a pessoa humana é uma pessoa de sociedade. O homem e a mulher são pessoas que vivem em sociedade. Não vivemos isolados, mas nós somos inteligentes, né? E podemos mudar as leis. As leis que vêm dos deuses, eu sempre pensava, este filósofo da antiguidade grega, Aristóteles. Existem as leis humanas, mas essas leis humanas, elas são relativas, elas são provisórias, elas têm que evoluir. E onde vamos buscar, de fato, essas leis, a ideia dessas leis melhores, que venham nos satisfazer? Então, temos que buscar nas leis dos deuses. Então, é assim que pensava a política. A política é o exercício da vida pública, mas, ao mesmo tempo, ela deve sofrer um dinamismo muito grande. Então, é nesse sentido que nós desejamos uma reforma, levando-se em conta na nossa nação brasileira, que grande parte dos políticos não acreditam mais na política, né? E assim vai também todo o povo, né? Muita gente pergunta em quem vai votar, como é que... eu não quero saber de política. Política não... Então, e gente nossa, cristãos, católicos, muitas vezes. Então, a gente percebe que nós temos que abraçar esta grande empreitada que muitos segmentos da sociedade desejam e lançarmos-nos a essa luta, enfrentando esses desafios próprios no nosso solo brasileiro. O Brasil, que é uma nação considerada no mundo todo, aqui convivem diversas nações e convivemos em paz, né? Quando Israel diz que o Brasil é um anão diplomático, eu não sei em que sentido. Talvez, sim, nós não utilizamos das armas para conquistar, para, de fato, né, nos defender assim, de uma maneira irracional. Mas o Brasil é uma grande nação. O Brasil compõe várias nações. O Brasil acolhe os nossos irmãos do Islã, acolhe os tantos judeus, né, que vivem nessa nação, enriquece nessa nação. Grandes empresários, grandes banqueiros estão aqui no território brasileiro. Então, o Brasil não é uma nação, né? Muito contrário, ela é muito grande. Ela é uma nação gigante devido à sua índole pacífica, aos sentimentos próprios do nosso povo. Então, mas nós temos muitos problemas sociais para resolver, então nós temos que caminhar nessa luta. Então, é por isso que nós queremos iniciar esta reforma política, levando-se em conta o desejo de toda a igreja, o desejo do Evangelho de Jesus Cristo, que em João 10, versículo 10, é muito claro. Jesus é aquele que diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, políticos somos todos nós. Temos que levar em conta isso. Político é aquele que vive na sociedade. Política nós respiramos
desde a hora que levantamos até a hora que nós deitamos. Políticos somos todos nós. Diferente, claro, dentre todo o povo, alguns são escolhidos, alguns desejam ocupar cargos públicos. Mas político não é aquele que é vereador. Político não é só aquele que é o deputado, o senador ou o presidente da República. Também são políticos, porque são homens, são mulheres. Mas no cargo que eles ocupam, eles estão apenas assumindo uma função pública, nos servindo, trabalhando para nós. Mas a sociedade não são daqueles que exercem o poder político. A sociedade é de todo o povo. É todo o povo que é chamado a ser político e tomar consciência do exercício da política. Aqueles que ocupam cargo público, que recebem pelo trabalho que realizam, eles de fato sobrevivem dos nossos impostos. São nossos empregados. E o que nós que temos uma empresa, que temos um negócio, qual é a nossa relação com os nossos funcionários? Nós exigimos trabalho. Quando a coisa não está dando certo, nós chamamos, corrigimos, né? Para fazer isso, fazer assado. Quem entende de política é o povo. Então é nesse sentido que nós devemos iniciar um trabalho de conscientização política nesse sentido, para que o povo participe mais, para que não reclame tanto. Porque tal governo não presta, tal presidente não... Mas ele foi escolhido pelo povo, né? E cada povo tem o seu líder que escolheu, o líder que merece. Então é preciso que a gente comece esse trabalho, um trabalho inicial. Me deram um tempo aí, nem sei se já esgotou ou não. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos? Tá bom, tem tempo demais. Então, a gente precisa começar esse trabalho, mas também não indo com muita sede ao pote. É um trabalho inicial. Algumas coisas já foram feitas. Temos políticos honestos também, claro. Na cidade de Assis, claro, dentre os tantos, a gente tem aqui alguns representantes, né? Assim como no Estado, assim como também na Federação. Contudo, a gente vê que a estrutura é que também não está boa, que precisa ser mudada. Então, aqui nós devemos começar uma nova reflexão. Alguma coisa já foi feita, né? A ficha limpa, por exemplo, que a igreja teve uma participação muito efetiva. É a ficha limpa que é uma coisa ótima, mas que precisa ser, de fato, colocada em prática, porque há aqueles que tentam driblar ainda essa exigência da ficha limpa, de não ocupar cargo público, aquele que já tiveram um passado assim, nada honroso na vida política. Enfim, a verdadeira política é um processo. E a reforma também, ela não vai acontecer já. Começamos já, mas ela depende da educação do povo. Uma reforma política que venha ao encontro de um melhor acesso à saúde, à moradia, ao transporte, né? Mas também, claro, a educação. É a educação que deve transformar esta nação brasileira. Né? Assim pensavam grandes mestres no passado, com as suas finalidades, com as suas ideologias, mas o princípio da educação ainda permanece. É pela educação que nós vamos transformar o Brasil. Por isso que devemos insistir sempre numa educação de base, de qualidade. O ensino fundamental, o ensino médio, de qualidade, de excelência, de uma universidade, para que todos tenham acesso, sobretudo os pobres, né? De fato, curse boas faculdades, financiadas pelo Estado. Enfim, no campo da educação, também nós temos uma grande reforma. Vejam, a reforma política ela é muito ampla. Tudo tem que ser reformado no Brasil. Até a seleção brasileira, né? Tudo tem que ser reformado. Então, a gente vê que não é um trabalho fácil, talvez nós não colhamos os frutos, mas as gerações futuras. Mas nós temos que começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Então, a igreja, enquanto
entidade religiosa, mas ao mesmo tempo preocupada com a qualidade de vida do povo, né? É um imperativo evangélico, esta preocupação social. É Jesus que envia seus discípulos e diz a eles: dai-lhes vós mesmo de comer. Quando uma grande multidão, sempre por onde Jesus ia, uma grande multidão o acompanhava, chega um momento lá que essa multidão, proveniente de todo esgotamento, de toda a perda dos bens, devido aos impostos altíssimos do Império Romano, e também multidão que procurava Jesus pela cura de alguma doença, ou para ouvir a palavra de Jesus, essa multidão estava esfomeada. A iniciativa dos discípulos é dispensar a multidão. Senhor, dispensemos essa multidão, que eles vão procurar comida onde puderem, que voltem para as suas casas. Mas Jesus olha para o discípulo e diz: dai-lhes vós mesmo de comer. Então a gente percebe este imperativo social, se a gente bem ler, se a gente bem interpretar, meditar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse aspecto, religião, Igreja Católica tem muito a ver com política. Tem muito a ver com política. A nossa fé deve nos motivar a participarmos da política. Não existe fé sem obras. Não existe oração sem ação. E as nossas obras, a nossa ação, motivados pela fé, pelo amor em Jesus Cristo e pelos nossos irmãos que são filhos de Deus, é que nós também arregacemos as mangas e trabalhemos em busca do bem comum para todos. Vida de paz, vida de felicidade, qualidade de vida para todos os irmãos, desde o primeiro momento em que ele é concebido, fecundado, até a fase final, na morte, num leito, em que ele deve ter bom atendimento e tudo aquilo que é, de fato, necessário para a sua vida, ele deve, de fato, encontrar. E é isso que nós desejamos, vida e vida abundante para todos os irmãos. Obrigado. Registrando a presença e agradecendo o padre Odeir José Galdino, Alcides Coelho, vereador na cidade de Assis, capitão Coelho, Antônio Júlio, padre, queremos agradecer também a presença do padre Orlando, Vila Operária, Antônio Simeão Olímpio Ribeiro, representante do movimento estudantil da Unesp, Reinaldo César Cristiano, vereador na cidade de Paraguaçu Paulista, Silvio de Freitas, presidente do Partido dos Trabalhadores de Assis, Orlando de Almeida Alves, padre Orlando, Rodolfo Hanstedt Neto, representante da Fundação Assisense de Cultura, a nossa querida FAC. Para os seus 3 minutos, o senhor José Aparecido dos Santos, coordenador do grupo Cidadania, Assis e Região. Boa noite a todos e a todas. No meu caso, vou direto a mostrar como nasceu esse grupo Cidadania, Assis e Região. Foi um longo caminho iniciado lá em outubro de 2013, na minha função de coordenador dos Conselhos de Leite na sub-região do Botucatu e membro da Comissão Fé e Política do CNP Regional Sul. Minha função é articular os cristãos dessas 8 dioceses. Então, o Simão deve estar lembrado que na Assembleia dos Bispos, em outubro de 2013, cumprindo a função que exerço, fiz a proposta que nesse ano de 2013 pudéssemos discutir sobre reforma política. Entre quase 15 temas que foram apresentados naquela época, nós conseguimos que o tema reforma política pudesse ser apreciado nesse ano de 2014. E aí começou todo um trabalho de articulação. Esse palestrante que nós vamos receber daqui a pouco, o José Antônio Moroni,
e também o Daniel Lima, da coordenação da Comissão de Política, vem fazendo esse trabalho já há algum tempo, desde outubro do ano passado, pelo Estado de São Paulo. Né? E, feito isso, na minha função, procurei o Dom Simão, né, para que nós, na Diocese de Assis, pudéssemos também ter o privilégio de discutir esse tema da reforma política. Né? Até porque o assessor Moroni esteve assessorando os bispos, né, em maio desse ano, na Fajopa, em Marília. Depois disso, Moroni acabou voltando, né, em Marília por 2 outras vezes, a convite do bispo de lá e da sociedade marinense. Em conversa com o Dom Simão, ele aceitou a proposta, né, de nós, da Diocese de Assis, ajudar a patrocinar esse evento. Então, por essa razão, aí nós construímos esse grupo, Cidadania Assis e Região, para trabalhar, né, com a sociedade civil e a igreja toda, como já disse o Simão, né, para que pudéssemos ter esse evento nessa noite de hoje. Esse grupo Cidadania Assis e Região, ele é bem ecumênico, tem representantes da Igreja Católica de Assis, representantes da Igreja Presbiteriana, da Igreja Luterana, do pastor Luiz de Maracaí, né, e de outras igrejas, bem como outros segmentos da OAB, tinha assento aqui à mesa, não sei porque não apareceu, né, e outros, a POS, sindicatos, a Unesp e diversas outras entidades. Esse grupo, como nós vimos inicialmente, tem se reunido várias vezes, né, para procurar proporcionar a melhor maneira de nós podermos discutir esse tema hoje, de reforma política, com o professor Moroni e com o Daniel Lima. Né. Então, nesse sentido, é que nós estamos apresentando o Grupo Cidadania Assis e Região, que tem acontecido o seguinte, interessante. Hoje mesmo, num programa de rádio, no programa da Márcia, à tarde, a população perguntava, né, em outros programas tem perguntado o que esse grupo vai fazer na cidade de Assis, na região. Então, é muita pretensão nossa querer dizer que vamos fazer algo B. O que nós queremos iniciar agora é fazer essa discussão, preparar, ajudar a comunidade assistense regional a participar da coleta de assinatura, né, por um projeto de reforma política, bem como um plebiscito que também está programado. Nesse sentido, que nós vamos daqui a pouquinho, já deve estar a caminho, né, chegando, o professor Moroni e o Daniel Lima já está entre nós para essa noite de hoje. É isso, obrigado. Convidamos os nossos membros da mesa para dirigirem aos seus assentos junto à plateia e vamos, nesse instante, convidar o senhor Daniel Lima. Mas antes eu gostaria de fazer um breve relato, a pedido do Roberto, do que é o senhor José Antônio Moroni. Fala um pouquinho da sua vida e um pouquinho da sua carreira enquanto palestrante. José Antônio Moroni atua há mais de 30 anos em organizações não governamentais e movimentos populares, especialmente na área dos direitos humanos. Foi membro da direção nacional da ABONG, Associação Brasileira de ONGs, e atualmente é da coordenação do Fórum Nacional de Participação Popular. É membro do Colegiado de Gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, e é um dos coordenadores da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. Formado em Filosofia, tem pós-graduação em História do Brasil, fundamentos em Educação Especial e métodos e técnicas de elaboração de projetos sociais. Ex-membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, e Conselho Nacional de Assistência Social, SENAS. Obrigado a todos pela presença mais uma vez. Vamos desfazer a nossa mesa. Então, convidamos o senhor Daniel Lima, coordenador da Comissão Fé e Política, para iniciar a primeira parte da nossa palestra de hoje. Vamos receber.
E aí, só um minutinho, Daniel. Antes de iniciarmos a palestra, eu gostaria de dar um comunicado. Os participantes poderão elaborar questões para que o palestrante, no final da palestra, aglutine algumas perguntas e as responda. Informamos também que o cadastro feito pelos participantes será encaminhado ao palestrante para que depois ele possa manter correspondência com os participantes. Informamos que, devido às restrições impostas pela lei eleitoral, o debate e o uso da fala por membros da plateia será suprimido. Muito obrigado. Boa noite, tudo bem com vocês? Vou falar em pé. Eu queria dizer o seguinte: quando eu estava vindo no caminho, o Zezinho me disse: se o avião atrasar, você vai ter que segurar a atividade e falar de reforma política. Eu falei: tá bom, você sempre me dá essa bucha, né? Mas vamos fazer um esforço aqui e um bate-papo com a construção em conjunto. Né? Porque política, como disse o Dom Simão, todos nós fazemos. Eu queria começar a minha fala parabenizando o Grupo Cidadania, Assis e Região. Porque esse grupo, ele é o reflexo, a personificação do novo momento político que nós temos no Brasil. Desde as jornadas de junho, quando o povo foi para a rua fazer reivindicações dos seus direitos, que são legítimos, constitucionais, uma série de agrupamentos de pessoas em cidades, em localidades, começaram a se reunir porque entenderam pela primeira vez na história do Brasil que política se faz se movimentando, em movimento, não apenas no voto, que é uma das importantes conquistas brasileiras, mas não apenas se vota, se delega e esquece de fazer as coisas. E nesse sentido, o Grupo Cidadania de Assis e Região é um exemplo não só para o Estado de São Paulo, mas para todo o Brasil. Oxalá que cresçam e aconteçam muitos outros grupos como eles. Né? Queria fazer também um agradecimento especial ao Zezinho, né? Que é um membro incansável dessa bandeira. Eu tenho rodado o Estado de São Paulo inteiro para falar sobre reforma política, pela Comissão de Fé e Política do CNLB, que é um conselho que congrega o laicato. O laicato são pessoas do povo, né? No seio do povo, Laos, que é vinculado ao CNBB e tem essa missão de ser igreja na sociedade. E o Zezinho, de maneira incansável e diante de todos os obstáculos que temos, porque fazer política séria hoje não é fácil, tem cumprido uma tarefa muito importante. Então eu quero deixar aqui registrado publicamente, de coração, meu agradecimento ao Zezinho, que tem dado a sua vida por essa causa. Queria agradecer também ao Dom Simão, que acolheu o Conselho de Leigos e a Comissão de Fé e Política para desenvolver esse trabalho aqui na Diocese de Assis. Se não fosse por ele, não seria possível esse trabalho, essa atividade. Então, quero registrar aqui meus agradecimentos ao Dom Simão, que o exemplo dele também ilumine todo o Brasil e que a Igreja faça exatamente o que ele disse aqui, se coloque na sociedade para falar de política. E eu vou falar um pouco aqui da reforma política, porque acho que todo mundo veio aqui para falar de reforma política. Não sou Moroni, que faz a articulação dos movimentos sociais no Brasil inteiro, uma figura